Muito bem, amigos, vamos lá com mais uma edição do Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube, canal que é a voz da população de Ponta Porém, que você pode participar, né? Pode participar nos ajudando aí, deixando o seu like, clicando no joinha. Você pode também se inscrever no canal, é muito importante a sua participação. Você pode comentar os vídeos e pode distribuir os links dos nossos vídeos aí nos grupos de WhatsApp, indicar para quem você quiser, @Ed Moreno, né, aqui no YouTube. Vamos então começando com as informações de hoje, né, falando da possibilidade da vinda de Jair Bolsonaro ao Mato Grosso do Sul, né? A filiação de Reinaldo Azambuja do PSDB ao Partido Liberal, PL, pode ser assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em Campo Grande. Reinaldo afirma que ainda não definiu, mas o PL aguarda a confirmação nos próximos dias, com a intenção, né, de trazer o Bolsonaro aqui para o estado de Mato Grosso do Sul. O ex-presidente voltou a percorrer o Brasil, hoje está em Belo Horizonte e tem agenda marcada para Santa Catarina, né, e Rondônia na primeira quinzena de julho. E a reportagem do Investiga MS apurou que o partido quer antecipar a filiação de Reinaldo para garantir a presença de Bolsonaro, porque não sabe o que poderá acontecer no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Embora não tenha confirmado, Reinaldo Azambuja já tem alguns deputados de olho nessa filiação. Zé Teixeira, Maracazeiro, que já sinalizaram que vão se filiar ao PL e aguardam apenas a janela. Zé Teixeira irá independentemente da filiação do Reinaldo Azambuja. Jamara informou que se filiará, né, no partido em que o ex-governador escolher. Os deputados Márcio Fernandes do MDB e Jamilson Nami do PSDB também se colocaram à disposição para acompanharem Reinaldo no PL. No caso de deputados, não há janela para filiações, eles só poderão trocar de partido em abril do próximo ano. A filiação de Reinaldo deve ser acompanhada de prefeitos e integrantes do grupo que não tem mandato, né? Então, o Mato Grosso do Sul deve receber a visita aí de Jair Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro, que está inelegível, mas que tem aí ainda está na luta, né? O STF tentando prender o Jair Bolsonaro de todas as formas, né? Inventando um golpe de estado fictício, agora requentando a BIM paralela, colocando ele de novo, né, na linha de frente, na alça de mira do STF, né? E Mauro Cid, até em uma de suas conversas aí nesse, vamos dizer assim, Instagram paralelo, né, que ele abriu um no nome de sua esposa e conversou com algumas pessoas, e ele declarou, né, ali nessas conversas, que o ministro Alexandre de Moraes tem ódio, né, verdadeiro ódio de Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro acabou com a vida do Alexandre de Moraes, né, porque não se sabe, né, o perseguido foi sempre Jair Bolsonaro, né? Bom, falando em STF, hoje o Supremo Tribunal Federal decidiu pela regulação das redes sociais. Por 8-3, os ministros determinaram a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Apenas André Mendonça, Edson Fachin e Nunes Marques mantiveram o mecanismo, né? Resumidamente, o dispositivo legal estabelecia que as plataformas digitais só são responsáveis por conteúdos de terceiros se desrespeitarem a ordem judicial para a remoção do material. A maioria considera que as plataformas serão responsabilizadas se não removerem os posts após notificação extrajudicial da vítima ou de seu advogado, e se posteriormente a justiça confirmar que esse post era de fato ofensivo ou ilegal, né? Antes de a sessão ser retomada com o voto de Nunes Marques, os ministros almoçaram por 4 horas a fim de chegar a uma decisão final a respeito do tema. Isso porque, apesar da maioria contrária ao artigo 19, havia algumas divergências. A punição das plataformas em caso de crimes de injúria, calúnia e difamação era um dos pontos que estava sem acordo. Para Nunes Marques, o artigo atinge os objetivos de bem harmonizar os diversos direitos e garantias fundamentais tratados hoje. Penso também que o Congresso Nacional está atualmente debatendo muitos dos pontos e é o ambiente mais adequado para que se travem tais discussões, segundo disse o Nunes Marques. Conforme Mendonça, tornar o mecanismo inconstitucional afeta a liberdade de expressão
que é um direito fundamental que, como visto, é condição de possibilidade do próprio regime democrático e do Estado democrático de direito, tal como o conhecemos, segundo o André Mendonça, né? O ministro André Mendonça. Já o ministro Edson Fachin, acrescentou ainda que a invalidade do dispositivo legal pode abrir margem para a diminuição do espaço na pluralidade. E a censura chegou, filho. Chegou e eles queriam de todo jeito, né? E conseguiram. Só que tem uma coisa, não vai mudar a questão principalmente por parte da imprensa de esquerda, que é 90%, né, da grande mídia, de achar que eles vão ter de novo esse público e que a verdade não vai aparecer. Ela vai acabar aparecendo de um jeito ou de outro, né? Eles tentam censurar as redes sociais porque a preocupação deles é com a verdade. Não são com fakes, não são com desinformação, não são com mentiras. Eles têm preocupação com a verdade. E a Santa Casa de Campo Grande tem um recadinho aí para você, né? Nós, precisando da ajuda da população de Mato Grosso do Sul, aqui em Ponta Porã, nós sempre tivemos conhecimento e informações, né, de que muitas pessoas são atendidas na Santa Casa de Campo Grande. Então, ouça esse recado aí. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Munhoz. Galera, eu estou aqui pedindo apoio para a Santa Casa de Campo Grande, que é um hospital filantrópico que atende dezenas de pessoas diariamente de todo o estado, oferecendo cuidado e esperança. Para garantir a continuidade desse serviço essencial, a campanha Juntos pela Vida, que é para arrecadar recursos para a reforma do nosso pronto-socorro. Vamos apoiar essa ação, faça uma doação via Pix para o e-mail juntospelavida@santacasacg.org.br. Unidos nós vamos ajudar a Santa Casa a atender a população com mais conforto e humanização. Eu conto muito com o apoio de vocês, então um beijo, muito obrigado. Dado o recado da Santa Casa de Campo Grande, né? Então é só você acessar aí o juntospelavida @santacasacg.org.br, né? Então juntospelavida@santacasacg.org.br, né? Faça a sua doação, o que você puder, né? O que o seu coração mandar, você pode fazer a doação aí. Todo mundo conhece alguém que já foi atendido na Santa Casa, ou alguém já foi atendido na Santa Casa. Então é muito importante, é um hospital que atende todos os municípios do Mato Grosso do Sul e conta com a sua colaboração. E nós falamos agora há pouco, né, da situação do STF, e um dos inimigos do STF é o Eduardo Bolsonaro. E houve uma informação, né, que saiu hoje, o Metrópolis é quem informou, né, de que o presidente Donald Trump, né, essa informação é importantíssima para o cenário político no Brasil, e que vazou hoje. O governo de Donald Trump, ele aposta que Lula vai ser derrotado nas eleições presidenciais do ano que vem, talvez até no primeiro turno, de acordo com interlocutores da Casa Branca, segundo disse o portal Metrópolis. O artigo diz o seguinte: e Washington tem candidato favorito na direita para a disputa, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que tem sido visto com frequência nos corredores dos poderes executivo e legislativo dos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, a Casa Branca tomou conhecimento da pesquisa que indicou Lula ligeiramente à frente de Eduardo na disputa ao Palácio Planalto, 41,6% e 39,1%. Né? É uma primeira pesquisa, né, do Eduardo Bolsonaro presidenciável. E a gente sabe que os institutos de pesquisa são, em sua maioria, de esquerda, né? Então é porque a Eduardo já está à frente. Os números passaram a impressão de que Eduardo Bolsonaro é um candidato competitivo para 2026. O parlamentar é alinhado à Casa Branca nas relações bilaterais com o Brasil e na geopolítica global e nas sanções ao ministro Alexandre de Moraes do STF. O entorno de Eduardo acredita que essa simpatia do governo Trump pode fazer com que os Estados Unidos mergulhem de cabeça e deem o apoio ao deputado em uma possível disputa presidencial. E o portal Metrópolis ainda disse mais, né?
Integrantes da Casa Branca, ouvidos pela coluna, avaliam que uma interferência dos Estados Unidos na eleição brasileira, mesmo que no campo retórico, pode provocar efeito reverso e fazer com que Lula ganhe força, o que eu duvido, né? Por isso, Washington tem esse aí é o lado esquerdo do Metrópolis falando, né? Por isso, Washington já tem um preferido para a disputa do Palácio do Planalto, mas medirá cada passo com cautela. Esse é o coração esquerdista do portal Metrópolis falando, né? Mas é o que o Donald Trump apontar, e se apontar vem com força. Naturalmente, né, Eduardo já tem a sua força. Era o candidato, era o nome disparado, né, das pesquisas para o Senado no estado de São Paulo. E depois, né, dessa perseguição e evitando uma prisão aí por essa perseguição da STF, resolveu ficar nos Estados Unidos, acabou se tornando um presidenciável naturalmente. E aí pode, né, sim, com esse apoio ganhar muita força. Lula é um presidente sem povo. Não tem essa, né, de que pode causar um efeito reverso e o Lula ganhar força. Isso aí é conversa para boi dormir. Quem não deve ter gostado dessa novidade certamente é o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Está mais do que claro que sanções a Moraes podem ser o ponto de partida para colocar um fim em toda a cruel perseguição que atinge o Brasil, né? Ele realmente não gostou. E as informações vão chegando, né? Falar em Alexandre de Moraes, né? As sanções agora começam a assustar, né, o pessoal do STF, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Informações dão conta de que o congressista dos Estados Unidos, Chris Smith, hoje foi, essa informação ela foi bastante divulgada, né, pela mídia, né, pela mídia séria, porque os outros, né, que 90% de viés de esquerda, eles não publicam, e quando publicam, tentam minimizar a situação, né? Então o congressista dos Estados Unidos, Chris Smith, republicano de Nova Jersey, enviou na noite de ontem cartas à Casa Branca e ao Departamento de Estado em que pede que o ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, seja submetido às sanções da Lei Global Magnitsky. A legislação criada para punir graves violadores dos direitos humanos impõe restrições de acesso ao território americano, congelamento de bens no país e a proibição de transações financeiras com instituições bancárias que operem nos Estados Unidos. Sua aplicação depende de uma ordem do presidente Donald Trump ou do secretário de Estado Marco Rubio, e que deve acontecer. Abre aspas, né, para o Smith. O Brasil, antes um parceiro democrático regional, está se aproximando de um ponto de ruptura institucional. Não podemos nos dar ao luxo de lamentar retrospectivamente a inação quando os sinais de alerta são claros e as ferramentas estão disponíveis. Insto o governo a agir rapidamente para impor essas sanções Magnitsky a Moraes e para uma possível responsabilização futura a identificar outras autoridades brasileiras envolvidas na repressão transnacional contra brasileiros nos Estados Unidos. Então, no primeiro momento, Alexandre de Moraes. Ele diz que para uma possível responsabilização futura de outras autoridades brasileiras envolvidas na repressão transnacional. E está chegando devagarinho, mas está chegando. E aí o Chris Smith, ele pediu urgência, né? Ele pediu que a punição seja realizada o quanto antes, né? Antes não tinha esse pedido. O jornalista Paulo Figueiredo, ele esteve, né, no Congresso americano na terça-feira, né, e falou muita coisa. Em poucos minutos ele deu inúmeros, né, crimes a Alexandre de Moraes. E ainda tem a questão do Paulo Figueiredo, né? Então a coisa vai pegar para o lado do ministro Alexandre de Moraes. De que forma a gente ainda vai aguardar para ver como é que vai acontecer, né? E vamos falar dos nossos parceiros comerciais então, né? Falaremos aqui da Coop Home Office, que vem aí com esse projeto maravilhoso, moderno, né? E que vem para deixar a cidade de Ponta Porã ainda mais bonita. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã.
versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança, o Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz, né? Aquele prédio que está sendo construído ali na Rua Deputada Ara Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a Rua Antônio João, né? Ali está sendo construído o prédio da Coop Incorporadora e Construtora, Coop Home Office. O nosso plantão de vendas está justamente localizado ali na frente, né? Onde está sendo levantado o prédio, já em fase de conclusão. Ali no prédio do Supermercado Bom Gosto, no térreo, antes de você subir para as suas compras, né? Você vai já ali ver a maquete da Coop Home Office, né, do prédio da Coop Home Office, e também vai estar ali sempre pronta para te atender da melhor forma possível a nossa equipe de venda da Coop Home Office. Eles estão prontos para te atender ali. Lá você vai conhecer o projeto, a planta do projeto, né, do prédio da Coop Home Office, e vai conhecer também os planos para que você possa adquirir um dos apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. Aquele prédio bonito, né, moderno e que vem para embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Herbais. Seguindo com as informações, então, falando desse governo, né, que está arrecadando recordes e recordes de arrecadação, né? E está gastando mais do que pode. Enfim, né? Não falta dinheiro. O que falta é gastar direito, né? E está provocando crises em todos os setores. A grave crise financeira e a incompetência do atual governo já começa a afetar até mesmo na locomoção de autoridades que estão tendo dificuldade para embarcar em viagens oficiais pelos aeroportos brasileiros. A escassez de recursos compromete o abastecimento e a manutenção dos jatos da Força Aérea Brasileira, a FAB, responsável pelo transporte de autoridades. Segundo a apuração da Folha de São Paulo, a frota de 10 aeronaves operada pelo Grupo de Transportes Especial, GTE, da FAB, tem apenas 3 aviões em operação constante. Os outros sete, permanecem a maior parte do tempo no solo por falta de combustível, peças e capacidade de manutenção. Situação feia, né? E é provocada por atrasos e cancelamentos nas agendas e acaba provocando, né, os atrasos e cancelamentos nas agendas de ministros. E é provocado pela falta de investimento do governo, claro. A escassez de voos tem gerado um incômodo entre os integrantes do governo. Alguns ministros já manifestaram frustração nos bastidores por não conseguirem confirmar seus deslocamentos mesmo para compromissos oficiais, e também ignorando a existência de uma vasta malha aérea a partir de Brasília com voos comerciais. Ou seja, né, o que vai acontecer? Eles estavam fugindo do povo. Os integrantes do governo hoje, né, eles não são amados pelo povo brasileiro, né? O povo não gosta deles, o povo brasileiro não gosta deles, em sua grande maioria. E eles estavam evitando voos comerciais. O problema é que agora os aviões da Força Aérea Brasileira estão sem peças, estão sem combustíveis, só tem 3 dos 10 aí para levar autoridades pelo país aí, ou até fora do país, só tem 3 dos 10 em atividade, né? E aí? Vai continuar desse jeito? O Brasil vai de mal a pior. E falando de novo desse governo desmoralizado, ele foi desmoralizado de novo, né? O presidente Lula foi desmoralizado ontem. O caso da brasileira Juliana Marins, que morreu após sofrer um acidente durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, despertou o sentimento de solidariedade de pessoas dentro e fora do Brasil. Um dos gestos mais marcantes, nós falamos sobre isso ontem, veio do jogador Alexandre Pato, que se dispôs a arcar com os custos do traslado do corpo da jovem de 26 anos da Indonésia para o Brasil, né? Ele disse que ontem, né, que queria pagar esse valor para que todos tenham paz e para que ela possa descansar e que a família possa estar ao seu lado, segundo
a afirmação de Alexandre Pato. A atitude do Alexandre Pato também serviu como lição no presidente Lula, que inicialmente se recusou a fazer o traslado. O Ministério das Relações Exteriores ontem informou que o papel das embaixadas e consulados é somente oferecer orientações à família, apoiar os contatos com autoridades locais e providenciar documentos com um atestado de óbito. Isso causou uma enorme repercussão, uma péssima repercussão, né, nas redes sociais, com severas críticas ao governo petista, que recentemente bancou o traslado de uma mulher condenada por corrupção no Peru, a ex-primeira-dama Nadine Heredia, né? E assim, né, com a repercussão negativa de mais uma atitude do Lula, o presidente voltou atrás e anunciou ter ordenado ao Ministério das Relações Exteriores que banque o traslado até o Brasil do corpo de Juliana Marins. Teve que voltar atrás, passou mais uma vergonha, né? Vamos lá falar da Solo Forte, outros dos nossos parceiros comerciais aqui, né, no Fatos, Informações e Opiniões. A Solo Forte é uma empresa aí, né, com profissionais experientes e dedicados e que trabalha com planejamento de consultoria de agricultura de precisão com foco em manejo para a alta produtividade das lavouras. A Solo Forte é composta, né, por profissionais com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. E trabalha, né, os profissionais trabalham estreitamente com os produtores rurais e utilizam decisões fundamentadas em dados para melhorar, né, para aumentar a produtividade e conseguir excelentes resultados juntos. A equipe Solo Forte está constantemente presente no campo e dessa forma garante um acompanhamento bem próximo, né, e personalizado de cada lavoura. E a Solo Forte, com seus profissionais, tem implementado práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, né? E isso minimiza riscos e protege os investimentos dos clientes da Solo Forte. A Solo Forte utiliza tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras, né? E dessa forma garante colheitas abundantes, né, e de alta qualidade. Farta colheita e de alta qualidade. É assim que a Solo Forte trabalha com seus excelentes profissionais que estão sempre ajudando o grande e o pequeno produtor aqui em Ponta Porã. E 17 países retiraram, né, as restrições ao Brasil relacionadas à gripe aviária. A Organização Mundial de Saúde Animal considerou o caso sanitário no Rio Grande do Sul como encerrado. E bom para o Brasil, né? O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, informou na terça-feira que 17 países já retiraram as restrições impostas à importação de carne de frango no Brasil em decorrência de um foco de gripe aviária registrado no Rio Grande do Sul. Com o cumprimento de todas as exigências sanitárias, a Organização Mundial de Saúde Animal, a OMSA, considerou o caso encerrado. De acordo com o comunicado, os países que suspenderam as restrições são Argélia, Bolívia, Bósnia-Herzegovina, Egito, El Salvador, Iraque, Japão, Líbia, Marrocos, Mianmar, Montenegro, Paraguai, República Dominicana, Sri Lanka e Vietnã, né? São os países aí nomeados pelo mapa. O Ministério também divulgou a situação atualizada das restrições às exportações brasileiras de carne de aves. 15 países ainda mantêm suspensão total das importações do Brasil: Albânia, Argentina, Canadá, Chile, China, Filipinas, Índia, Macedônia do Norte, Malásia, Mauritânia, Paquistão, Peru, Timor-Leste, União Europeia e Uruguai. Outros 20 países adotaram medidas restritivas específicas ao Rio Grande do Sul, entre eles a África do Sul, Arábia Saudita, México e Reino Unido. Já Catar, Emirados Árabes Unidos e Jordânia limitaram a suspensão ao município de Montenegro, o epicentro do surto da doença no país. Há ainda 7 países com restrição delimitada a zonas específicas, prática reconhecida como regionalização, conforme o Código Terrestre da Organização Mundial de Saúde Animal. E o acordo SPS da Organização Mundial do Comércio. O MAPA reafirmou que permanece em articulação com as autoridades sanitárias dos países importadores, prestando de forma ágil e transparente todas as informações técnicas
necessárias sobre o caso. Segundo a pasta, as medidas adotadas têm o objetivo de garantir segurança sanitária e a retomada segura das exportações o mais breve possível. Não podemos, nesse caso, né, falar que o mapa não trabalhou direitinho. Trabalhou, né? Foi ágil realmente, e o Brasil já tem aí 17 países, né, que estão retirando as restrições ao Brasil relacionadas à gripe aviária. E aconteceu um caso assustador, né? E um adolescente de 14 anos que matou os pais e o irmão de 3 anos em Itaperuna, no Rio de Janeiro. O crime aconteceu no último sábado, dia 21, dentro da casa da família, e foi confessado pelo jovem após o desaparecimento das vítimas levantar suspeitas. Segundo a polícia, após os assassinatos, o jovem pesquisou como receber o FGTS de uma pessoa falecida. O pai dele teria direito a cerca de 33 mil reais. Os corpos de Inaila Teixeira, de 37 anos, e Antônio Carlos Teixeira, de 45, além do segundo filho deles, de 3 anos, foram encontrados na data de ontem, né, quarta-feira, dia 25, por uma equipe da 143ª Delegacia de Polícia de Itaperuna, no Rio de Janeiro. O adolescente procurou a delegacia junto da avó paterna para relatar o desaparecimento dos pais e do irmão. Ele contou à polícia que o irmãozinho teria engasgado com um caco de vidro e que os pais subiram ao levá-lo para o hospital. Ao investigador, o suposto acidente, os policiais descobriram, né, que nenhum hospital da cidade tinha, no caso, ao investigar, né, nenhum hospital da cidade tinha registrado a entrada dessa família, né, ou a procura dessa família aí, por atendimento em hospitais. Diante da situação, os agentes foram até a casa da família e sentiram um forte odor de putrefação e encontraram os corpos das vítimas dentro de uma cisterna. Confrontado, o garoto confessou tudo. Ele disse que atirou na cabeça do pai e da mãe e no pescoço do irmão. O adolescente revelou que matou o caçula para poupar o menino da dor de perder os pais. Uma das linhas de investigação da Polícia do Rio de Janeiro envolve um namoro virtual com uma garota de 15 anos de Mato Grosso do Sul e que o adolescente conheceu em jogos online. Segundo ele, os pais não aprovavam o relacionamento e a garota teria dado um ultimato de que ele precisava vir até o Mato Grosso do Sul para vê-la. Como a família impediu a viagem, o adolescente teria tomado a decisão extrema. Durante a perícia na casa, os investigadores encontraram uma mochila pronta para a viagem com os celulares das vítimas guardados dentro. O adolescente, porém, não deu muitos detalhes sobre essa namorada e a polícia já entrou em contato com as autoridades aqui de Mato Grosso do Sul para tentar localizar. E foi frio o garoto, disse que faria tudo de novo, de apenas 14 anos. É um caso sem solução, né, para uma situação como essa. Falando de mais um dos nossos parceiros comerciais, né, antes de ir para o esporte, vamos falar da Futura Soluções Agrícolas, né, que sempre traz o apoio ao homem do campo e que é representante, né, distribuidor oficial da Eurofilt aqui no município de Ponta Porã, né, que tem aí a Eurofit, né, no estado de Mato Grosso do Sul. Uma das distribuidoras é a Futura Soluções Agrícolas aqui em Ponta Porã, né? E com uma linha completa para veículos leves e pesados, embarcações, tanques, bombas e muito mais, né? Os filtros Eurofilt possuem tecnologia patenteada que retém partículas de 5 a 1 micron, né? Elimina água decantada e emulsificada, reduz emissões de poluentes e garante, né, o diesel livre de impurezas. Então a Futura Soluções Soluções Agrícolas é a representante, a distribuidora oficial da Eurofit aqui em Ponta Porã. E a Futura Soluções Agrícolas trabalha aí, né, com máquinas e implementos agrícolas, venda de imóveis urbanos e rurais, e faz um excelente trabalho de apoio ao homem do campo, né? A Futura Soluções Agrícolas está há mais de 10 anos na região de Ponta Porã, na fronteira de Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro, oferecendo soluções inovadoras e produtos de qualidade para o produtor rural. Grande abraço, Alex e toda a equipe da Futura Soluções Agrícolas. Quem também está conosco é a Baturité Conveniência, que fica ali na Rua Baltazar Saldanha, em frente à GESU, na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando.
Você que gosta de tomar aquela cervejinha gelada, ali tem, né? E você pode tomar ali, que é um lugar muito agradável, né? E que vai ser bem atendido pela família do Carlinhos Dalzacchia. Você que está achando que está frio e que uma boa pedida é um vinho, é só pedir, porque lá tem bons vinhos também. E claro, se você gosta de uísque, outras bebidas destiladas, né, bebidas quentes, também tem lá na Baturité Conveniência. E você que não é de bebidas alcoólicas, pode beber sucos naturais, pode beber os refrigerantes que tem das mais variadas marcas lá na Conveniência. Para aqueles que não gostam de enfrentar filas de supermercados ou estão com pressa, é só se dirigir lá para a Conveniência Baturité, que você com certeza vai achar o que você precisa na sortida Conveniência Baturité. Vamos agora para as informações esportivas, porque acabou, né, ou vai acabar hoje a primeira fase da Copa do Mundo de clubes. Então, a maioria dos confrontos já estão definidos. Falta ainda definir o grupo H, o último grupo, né, que vai ser definido hoje às 21 horas, com o RB, o Red Bull Salzburg, enfrentando o Real Madrid, e o Al Hilal, né, enfrentando o Pachuca. Hoje nós tivemos os jogos do grupo G. O Manchester City goleou a Juventus por 5-2 e o Wydad Casablanca até começou ganhando, mas acabou levando a virada do Al Ain. E o grupo terminou da seguinte forma: o Manchester City 100% de aproveitamento, 9 pontos, a Juventus ficou em segundo com 6, o Al Ain em terceiro com 13 e o Wydad Casablanca não pontuou no grupo. Então nós teremos agora os jogos de hoje entre o RB Salzburg e o Real Madrid e o Al Hilal contra o Pachuca. Vamos ver já os confrontos que já ficaram definidos, perdão, que já foram definidos, né? Saiu ali os primeiros confrontos. No sábado, nós já temos o confronto brasileiro entre Palmeiras e Botafogo, ao meio-dia de sábado na Filadélfia, né? O Benfica, às 16 horas do sábado, enfrenta o Chelsea, no confronto aí das oitavas de final. A Internacional também já tem o seu adversário definido e vai ser o Fluminense do Brasil, jogo marcado para segunda-feira às 15 horas, né? E na segunda-feira também, às 21 horas, tem Manchester City e o segundo lugar do grupo H, que vai sair hoje. No domingo, antes da segunda-feira, no domingo nós teremos o Paris Saint-Germain enfrentando o Inter Miami ao meio-dia em Atlanta. Em Miami, no domingo também, às 16 horas, o Flamengo joga contra o Bayern de Munique. Na terça-feira tem Borussia Dortmund e Monterrey. E a Juventus está esperando agora, né, o primeiro colocado do grupo H para o confronto marcado para terça-feira às 16 horas em Miami também, né? Então só faltam dois jogos para serem definidos, né? Só dois confrontos aí para serem definidos, para ser definida toda as oitavas de final aí, já a fase de mata-mata, né, da Copa do Mundo de Clubes, a primeira Copa do Mundo nesse formato, né? Primeira Copa do Mundo de Clubes nesse formato, e vamos ver se vai vingar, né? Tem sofrido muitas críticas, principalmente por parte dos clubes europeus. São essas as informações, nós vamos encerrar por aqui, voltando amanhã, se Deus quiser, né, com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.